Olá, alunos! Vamos lá continuar com a nossa aula aí. Agora a nossa aula 3. Eu falei que hoje seriam 4 aulas e eu vi que o conteúdo está ficando um pouquinho pesado. Então vamos ficar apenas 3 aulas para a aula de hoje, tá? E eu acho que 3 aulas é um número bom. Eu não tinha imaginado, porque é muita teoria e a gente acaba ficando um tempinho demais. Então vamos agora formas de uso da estrutura pelo SO. Essa estrutura é a estrutura de gerenciamento de processos, tá, pessoal? O modo de execução de processos. A maioria dos processadores dá suporte pelo menos a 2 modos de execução de processo. Os 2 modos são modo usuário e modo sistema. Isso, se alguém já deu um Ctrl+Alt+Del e deu uma olhadinha no Windows, naquela aba processo, vocês vão ver que tem modo usuário e modo sistema. O modo usuário é aqueles modo com menos privilégios. Programa dos usuários normalmente executados nesse modo. E o modo sistema é aquele com mais privilégios. Ele prevê uma segurança no acesso a recursos de mais baixo nível, o manuseio da tabela de processos e tem acesso ao kernel, que é o núcleo do sistema operacional. Vou falar sobre o kernel, outra aula especificamente. A criação de um processo. Quando um processo é criado, ele segue os seguintes passos pelo sistema operacional, essa criação. Associa um identificador único a esse processo, que é o PID, é o PID ou PID, alocação de espaço na memória para o processo, ele já pega o processo, esse programa precisa de tanto de memória para estar esse espaço de memória que ele vai utilizar, e gera uma configuração inicial do bloco de processos, então ele já cria ali bloco de processo para poder saber a utilização dos recursos, configura as ligações necessárias, essas ligações é na manutenção da tabela de processo para definições dos estados, e aí também pode ter ligação com outro processo, ligação direta com algum hardware e assim mais, cria e expande outras estruturas de dados, ou seja, ele pode movimentar, criar novas estruturas de dados de acordo com as variáveis do processo for necessitando, ou criando outras estruturas de dados, expandindo alguns dados que já tem, por exemplo, uma pilha, uma fila no próprio processo. Essa troca entre processos, como eu falei para vocês que algum processo pode trocar informação com outro processo. Questões de projetos que surgem. Vamos lá, questões que a gente pergunta. Que eventos disparam a troca de um processo? Qual a distinção entre troca de modo ou troca de processo? E o sistema operacional deve ser realizado como uma estrutura de dados sobre seu controle, treinamento e troca de processo? Pessoal, OS é Operation System, tá? Então, quando às vezes põe o SO, às vezes OS, depende de onde eu copiei o texto, tá bom? Nada se cria, tudo se copia. Aí, então, entendam isso. Então, bora lá. Os eventos disparam a troca de um processador. Aí vamos aqui. Quando é que tem a troca em processo? Pode ocorrer a qualquer momento. Qualquer momento. Eu estou aqui com o processo, algum evento pode ser um Alt Tab, que alterna o processo de execução e põe um outro em espera, e sempre são realizados pelo sistema operacional. E o sistema operacional deve ter ganho de controle pelo processador. Como assim ganho de controle? Uma hora botou um aplicativo, um programa em execução, ou seja, um processo, que é um programa em execução, e ele precisa uma hora interromper e pegar esse controle de volta. Então ele pode interromper. Então alguns possíveis eventos que dão esse controle para o sistema operacional são a interrupção, que é a reação a um evento externo, uma trap, que é um tratamento de um erro ou uma condição de execução. Vocês já botaram um programa em execução, seja no Windows ou no Linux, e ele não executa, depois de um tempo o Windows, o sistema operacional manda para vocês uma janelinha, deseja finalizar? Esse programa não responde, deseja finalizar ele agora? É exatamente isso, é o trap. O interrupção pode ser por comandos, um Alt Tab, se você tá, na hora que eu dou um Alt Tab aqui, o sistema operacional sabe que eu quero parar a execução desse programa e botar outro programa em execução. E uma chamada de sistema, que pode ser o próprio momento lá que o sistema operacional vai lá e interrompe o funcionamento do processo em execução.
Mas e o sistema operacional? O sistema operacional também é um processo? Porque ele também é um código-fonte, ele também é um programa e também entra em execução. Se ele é apenas uma coleção de programas, sistema operacional, se ele é executado pelo processador tanto como pelos demais programas, esse é só um processo? Na verdade, a afirmação é que ele é controlado. E quem é que controla ele? Pois é, gente, bora lá. Ele é o processo pai de todo mundo. Aí nós vamos entrar em outra coisa que vamos falar na próxima aula, que são a criação de processos pais, processos filhos. E o sistema operacional é o processo pai de todo mundo. Apesar de ser um processo, ele é um processo pai. Próxima aula nós vamos falar sobre threads e começar a analisar processo pais e processo filhos. Vou até fazer alguns exemplos. Aí, em vez de ser PowerPoint, eu vou começar a capturar um pouquinho a tela toda, porque eu vou mostrar no Linux algumas coisas. A aula de hoje da sexta-feira é só isso aqui. Até agora ainda não estou com acesso ao Moodle, então não vou colocar os vídeos no Moodle depois, mas eu já vou colocar no grupo de WhatsApp da nossa disciplina todos os 3 vídeos. Muito obrigado, pessoal. Qualquer dúvida, manda no WhatsApp aí.